A gente vai resolver agora os exercícios que estão nas páginas 36 a 37 do livro didático 5. Número 4 mostra um recipiente que parece um aquário e no enunciado já é dito para a gente que a densidade é representada pela letra ρ e a aceleração da gravidade por g. Diz que a gente deve utilizar o Sistema Internacional de Unidades e informa para a gente a posição dos pontos A e B, né, conforme a gente pode ver aí na figura. E quer saber qual é a diferença de pressão entre esses dois pontos. Para poder a gente descobrir a diferença de pressão, a gente tem que lembrar que a diferença de pressão é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura. Então, uma vez que ele não informou valores para o ρ e o g, a gente só vai colocar lá, então, ρ e g, e a diferença de altura entre os pontos A e B é informada na nossa figura, e é 3 metros. Então, portanto, a resolução da diferença de pressão vai resultar em 3ρ vezes g, que é a letra C. O exercício 5 é um exercício contextualizado, ele nos diz que uma câmera fotográfica pode funcionar para fotografias subaquáticas desde que não ultrapasse profundidade de 25 metros. Informa a aceleração da gravidade e a densidade da água e ainda a pressão atmosférica. E pede que a gente determine a pressão máxima que a câmera suporta. Então vejam bem, essa câmera vai estar a uma profundidade de 25 metros, que é a profundidade máxima que ela pode ficar. E nessa profundidade, ela vai receber a pressão do líquido, que é a pressão hidrostática, e a pressão da atmosfera também. Então, esse é um exercício que está pedindo para que a gente calcule a pressão. Ele não disse que pressão que é, então, quando ele não fala nada, é a pressão total. E a pressão total é a soma da pressão atmosférica com a hidrostática. Para calcular a hidrostática, a gente vai multiplicar a densidade, a gravidade e a altura de água. E aí vai assim. Olha, a pressão total é a soma das duas. A pressão atmosférica, 101.000 newtons por metro quadrado. E o cálculo indicado ali da pressão hidrostática. Fazendo o cálculo da pressão hidrostática, nós vamos encontrar 250.000, que somados aos 101.000 da atmosférica, vai resultar numa pressão total de 351.000 newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão que vai atuar na câmera fotográfica. O exercício 6 também é contextualizado e ele nos explica que a exploração de regiões profundas do oceano é um desafio, uma vez que a pressão aumenta muito à medida em que a gente vai para regiões mais profundas. Então, ele nos pede para considerar um submarino que está a 50 metros de profundidade e que tem uma janela de 2 metros quadrados. Nos informa a densidade da água em gramas por centímetros cúbicos e também diz que a pressão atmosférica é 10 a quinta newtons por metro quadrado. E ele quer que a gente descubra qual é a força exercida pela água sobre a janela. Bom, se a gente quer saber a força, a gente precisa descobrir o valor da pressão e nós já sabemos o valor da área, que seria a área da janela. Se a gente descobrir a pressão que tudo está causando ali naquele submarino, a gente, sabendo a pressão e a área, nós descobrimos a força. Para descobrir a pressão, a gente vai precisar calcular a pressão total. Então, vamos ter que somar novamente a pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Então, a única coisa que a gente precisa ficar bem atento é que na hora de calcular a pressão hidrostática, a gente vai precisar, antes do cálculo, transformar a unidade da densidade da água.
porque ela foi informada em gramas por centímetros cúbicos. E aí a gente precisa transformar para quilogramas por metros cúbicos. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui ao lado como que a gente faz essa transformação. E aí vocês podem observar que 1 grama por centímetros cúbicos é equivalente a 1000 gramas por metros cúbicos. Então, a gente vai aqui a resolução, a pressão total, a soma das duas pressões, a pressão que o ar faz mais a pressão que o líquido faz. Fazendo então aqui essa soma das duas pressões, a gente vai obter o valor de 6,15 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Então, essa é a pressão total exercida sobre o submarino. Se a gente conhece essa pressão e conhece a área da janelinha, conseguimos descobrir a força que está empurrando essa janela. E essa força é de 12,3 vezes 10 à quinta newtons. Agora o exercício 7 da página 37. É um exercício de vasos comunicantes. Então, a gente tem 2 tubos que estão unidos em forma de U. Tem 2 líquidos nesse tubo. Então, a gente tem lá o líquido verde e o líquido roxo. E temos alguns pontos marcados. E a gente vai analisar agora as afirmações e verificar se são verdadeiras ou falsas. A primeira afirmação nos diz que a densidade do fluido B é maior que a do A. Se a gente observar na figura, o B está por cima. Então, o B não pode ter densidade maior que o A, é o contrário, né? O A é que tem densidade que é menor. Então, a primeira aqui está errada, porque o B é menos denso que o A. Aí a letra B nos diz que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. O ponto 1 e o ponto 2 estão nivelados, porém, eles não estão no mesmo líquido. O ponto 2 está no líquido roxo, o ponto 1 está no líquido verde. Se eles não estão no mesmo líquido, embora estejam nivelados, a gente não pode afirmar que as pressões são iguais, porque a pressão, como nós vimos, a pressão hidrostática, ela é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade. Para que fossem iguais, né, embora estejam nivelados, a densidade também precisaria ser a mesma para que fosse a mesma pressão. Então, dessa maneira, a gente não pode afirmar que essas pressões são iguais. Tá? A letra B é falsa. Na letra C, ele afirma que a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 4. Nesse caso está correto, porque o ponto 4 está exatamente na linha de separação entre os dois líquidos. Então, o ponto 4 está no líquido verde, assim como o líquido 3. Então, eles estão nivelados, eles têm a mesma densidade, a mesma aceleração da gravidade e, portanto, terão a mesma pressão. A letra D nos diz que a pressão no ponto 5 é igual à pressão no ponto 6. Também está correto, pelo mesmo motivo. Ambos estão na mesma densidade, nivelados e com a mesma aceleração da gravidade, de forma que as duas pressões vão ter o mesmo valor. E a última, a letra E, diz que a pressão no ponto 5 é maior que a do ponto 4. Aí não está correto, porque a pressão no ponto 5 é maior, né? Uma vez que o ponto 5 está mais abaixo, tem uma coluna de água maior atuando nele, então a pressão no ponto 5 vai ser maior que a no ponto 4. Então, conferindo, a gente tem aí a letra A e a letra B falsas, C e D corretas e a letra E falsa. Agora, o exercício 8 também nos mostra um tubo em forma de U, também tem 2 líquidos, né? Líquidos A e B, e ele na figura já está indicando para a gente a altura que cada líquido possui acima daquela linha, né? Que é a linha de separação dos dois. Então, no líquido B a altura é maior que no líquido A. Aí a primeira parte do exercício diz o seguinte: sabendo que a massa específica de A
é 2 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Determine a massa específica do líquido B. Para que a gente consiga determinar a massa específica do B, a gente precisa lembrar o seguinte, que nessa linha de divisão, de separação entre os dois fluidos, a gente vai ter a mesma pressão, porque a gente vai ter pontos nivelados que estão na mesma substância e tem o mesmo G. Então, dois pontos nessas linhas, né, em qualquer ponto dessa linha de separação, esses dois pontos vão ter a mesma pressão. A gente vai poder igualar a pressão do lado do B com a pressão do lado do A. Então, mostrando a resolução que o livro propõe, ele iguala, então, as duas pressões. Do lado do líquido B, ele vai ter, então, a densidade do B vezes o G, vezes a altura de líquido que tem do lado do B. E do lado do A, a mesma coisa, a densidade, o G e a altura do líquido A. As duas alturas, a gente precisa tomar o cuidado de passar para metros. Então, ficou 0,8 metros do lado esquerdo e meio metro do lado direito. Aí, a única coisa que a gente não vai saber a hora que a gente faz essa igualdade é justamente a densidade do líquido B. Então, isolando a densidade B, a gente vai descobrir o valor dela, que no caso é 1,25 vezes 10 ao quadrado newtons por metro quadrado. Por fim, a outra parte do exercício pede para a gente considerar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da pressão atmosférica como 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, e pede que a gente determine a pressão no interior do tubo, na altura da linha de separação dos dois líquidos. Para a gente determinar essa pressão nessa linha que nós temos tracejada aí na figura, a gente pode escolher, né, o lado do A ou o lado do B, né? No caso aqui dessa resolução, ele escolheu o lado do B, que ele chamou ali de X, né, o lado X. E nesse ponto, então, a gente, para poder calcular a pressão, a gente vai precisar multiplicar a densidade do fluido B, a altura, que no caso é 0,8 metros, dessa coluna de fluido B, e a aceleração da gravidade. Fazendo o cálculo, a gente obtém pressão de 1,1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado.